Bom dia a todos que nos escutam via online, aqui a presença de todos aqui, em carne e osso também. Hoje temos a aventura de trabalhar com a professora doutora Streiter, Michele Streiter, que começou aqui nos bancos escolares da PUC. E desde qual período do NEAD? Desde o segundo período da faculdade. 2006, no NEAD. Hoje é doutora, né, pela Federal. E só temos a aplaudir a carreira brilhante da professora e nos que nos enche de orgulho. Né? Exatamente o que eu espero de vocês, né? Que vocês invistam exatamente nessa maravilhosa profissão. Não posso dizer que seja, às vezes é difícil economicamente, não se remunera, mas ela é extremamente gratificante. A ver vocês, que eu estou vindo agora de um congresso, o 21º Congresso Brasileiro de Direito Nacional, ver garotado apresentando trabalhos maravilhosos. É algo que renova a fé no gênero humano. Realmente vale a pena ver a pesquisa e os embates gigantescos, são extremamente prazerosos. E é interessante a recepção que nós tivemos, a aventura que tivemos, foi uma bela recepção em relação ao nosso livro de pesquisa, em relação ao NEAD. E nós vamos ter uma participação a contar, pelo menos no entusiasmo dos professores, que tem grupos de pesquisa, dos demais, uma participação recorde em outubro. Então, teremos uma participação muito boa no nosso evento agora em outubro. Também aproveitei e confirmei com o Jorge Fontoura, que é o presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Então, vai estar presente no nosso congresso, dando a palestra. Eu tenho que comunicar a PUC também, porque aí vai ser algo maior. Então, realmente bem interessante. Também com o professor Gustavo, da UNILA, também aproveitei e confirmei com ele. Então, o nosso evento vai ser, como todos os eventos da NEAD, com a organização que nós temos do Conselho de Monitores e a participação de todos aqui, é sempre de bom grado e sempre um sucesso. Bom, também antes de iniciarmos, passar a palavra à professora, então lembrando que no dia 27 teremos um congresso. A todos eu conclamo a participação, ou seja em resumo estendido, seja em artigos, para esse congresso. Eu passo até o dia 10 de outubro, prestem bem atenção nisso, e que conta 3 vezes para vocês. Conta a publicação, já que vai ter ISBN, conta a participação e a apresentação. 3 vezes vocês vão colocar lá no lápis de vocês. Isso faz diferença? Enorme diferença. Principalmente para a graduação, mas também serve para os mestrandos e doutorandos. Conta ponto para eles também. E até para professores, conta ponto. Mas para vocês, isso é pensado para a graduação, inicialmente. São as oportunidades que são poucas. São poucas oportunidades que vocês têm para publicar. É muito difícil publicar. Muito difícil. É muito complicado publicar. Então, eu penso que são oportunidades. Já que eu espero que todos aqui presentes façam mestrado, estão na graduação, façam mestrado, e os mestrandos façam o doutoramento, eu penso que são oportunidades que não se podem perder, não podem ser perdidas. Vocês têm que aproveitar. São chances. Para ingressar no mestrado, o que você publicou?
o que foi publicado? Onde é que está? Isso faz toda a diferença. E não é apenas, até para classificação. Classificação possibilita a aquisição de bolsas. Poxa, já pensou? Você estudar e ganhar por isso? Muito chato, né? Ganhar por isso. E essa são as oportunidades. Como é que eu posso preparar o meu futuro? E essa é uma alternativa. Esse tipo de congresso você tem que participar. Claro, eu sou chato, cobro para vocês de bocado, eu quero vocês crescendo. Ou esquentimada, né? Então, quer dizer, tem que vir presencialmente. Não, a professora Jânia teve um artigo dela aceito numa revista. Nossa, né? Nossa, mas o esforço dela, isso me deixa muito orgulhoso também. Muito orgulhoso também. Bom, feito aos que estão aqui pela primeira vez, estão nos assistindo, tem o pessoal de fora do estado do Paraná, a UNEAD funciona como uma grande tábua redonda. Há uma igualdade na participação, nas perguntas, nos embates. Isso funciona em pé de igualdade, sejam alunos, professores. Muitas vezes aqui começa uma discussão transversal ao tema, mas que também tem tudo a ver com o tema. Então, a questão lembrando que a apresentação não é uma palestra, mas sim uma troca de ideias. É sempre uma troca de ideias. E não deixa de ser curioso que exatamente o tema de hoje, pela professora Michele, é um tema que nos interessa de pronto nesse contexto. Essa igualdade que permite que vocês aqui possam assistir online, que é o tema Internet e Jurisdição. Professora, é com uma grande satisfação novamente recebê-la. Estou se água para a professora também. Passo a palavra à professora. Bem-vinda novamente, professora. Muito obrigada, professora. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui no NEAD. Como o professor Luiz Alexandre falou, né, eu já sou jovem há mais tempo, como o professor diz, né? Participante do NEAD aí há mais tempo, né? Desde 2006, então, que eu entrei no grupo. E acho que posso corroborar tudo que o professor Luiz Alexandre comentou. Eu sempre falo, né? O professor Luiz Alexandre foi meu orientador, né? Eu fui orientando o professor Luiz Alexandre no mestrado, e, né, na especialização, na graduação, e no doutorado depois fui para outro caminho, mas sempre digo que ele é meu eterno orientador, né? Porque, de fato, graças ao professor Luiz Alexandre, graças a eu ter escutado essas coisas, né? Publique, faça isso, faça aquilo, que eu segui isso, né? E realmente isso faz muita diferença para quem tem essa pretensão de seguir o caminho acadêmico. Então, posso assinar embaixo aí de tudo que ele disse para vocês, né? E dizer que é verdade. Bom, então, o tema que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje é o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi em março desse ano. Sou uma doutora fresca, né? Então, é o tema da minha tese. E é um tema que, quando comecei a pesquisa, né, lá 4 anos antes, né, quando a gente começa o doutorado, a ideia de trabalhar com questões relacionadas à internet, ela tinha um escopo muito mais privado do que a coisa acabou se tornando, né? Porque, de fato, o debate público hoje, em torno das questões relacionadas à regulação da internet, se tornou algo gigante, né? E em torno, principalmente, de questões que tocam temas até da esfera constitucional, né, como liberdade de expressão, as questões relacionadas a fake news, a importância da regulação das notícias falsas, a importância da regulação dos algoritmos, das grandes plataformas e tudo mais, que são questões que estão sendo discutidas diariamente, ainda mais nos contextos que a gente tem visto em
que isso tem moldado os debates eleitorais, né, que isso tem causado em diferentes países, inclusive no nosso, repercussões para a democracia, repercussões para a própria construção das noções de Estado. Então, no início ali a minha ideia era trabalhar com contratos eletrônicos, vamos dizer assim, e a coisa acabou indo para um outro caminho por conta mesmo das mudanças no que se percebeu importante quando se fala de regulação da internet, até mesmo porque a gente percebe, né, que a evolução tecnológica, isso é uma coisa muito interessante. Tem uma filha de 6 anos, né, que acho que antes dela conseguir falar, ela já sabia passar por lá da tela do celular, né? E eu, que não sou uma vovó ainda, né, sou só mamãe, uma menina de 6 anos, mas eu entrei na faculdade sem smartphone, né? Então a gente não tinha isso, né? Essa mudança tecnológica acelerada e a forma como hoje a internet faz parte da nossa vida de diferentes maneiras, isso faz com que a discussão sobre internet e jurisdição, ou a discussão sobre internet e regulação, a meu ver, seja uma das questões mais importantes do direito contemporâneo, né? Como que a gente vai, porque isso permeia quase todos os aspectos, né? Regular a internet é algo que se fala quase de regular na vida, né? O direito da internet pode ser direito hoje em dia, né? Porque não existe mais muita separação entre o que é o mundo real e o que é o mundo virtual. A gente está o tempo inteiro ali conectado, inclusive agora, né? Usando aí essa plataforma para fazer essa transmissão real e virtual ao mesmo tempo da nossa conversa. Então, quando a gente fala de internet e jurisdição, pessoal, em linhas muito gerais, o que a gente vai discutir aqui, né? Quando um Estado diz, então o Brasil vai lá fazer a PL das fake news, né, que se discutiu bastante recentemente, né, e com isso se pretende regular o funcionamento de algumas das grandes plataformas digitais. Quando a gente fala da possibilidade de um Estado regular o funcionamento das plataformas digitais no país, né, a gente está falando de uma situação que é um pouco peculiar do ponto de vista do direito, porque essas grandes plataformas digitais, a gente sabe que são empresas prestadoras de serviços, mas cuja sua matriz não está em território nacional. Então, o que a gente vai discutir um pouquinho aqui está relacionado à ideia de aonde fica a internet, aonde está a internet, né? E de que maneira a gente concilia a noção da internet com a noção de jurisdição, que a gente vai ver aqui um pouquinho o conceito e as suas diferentes acepções, mas esteve tradicionalmente ao direito atrelada com a ideia de território, né? Então, como que a gente concilia a natureza incorpórea da internet com a territorialidade da jurisdição? É mais ou menos isso que a gente vai discutir, então, na aula de hoje. Caterina, na aula, né, na nossa conversa hoje. Bom, para começo de conversa, o que é jurisdição? Como é que a gente pode entender aí o que é jurisdição? E aí, pessoal, a gente vai falar que jurisdição, né, a Caterina fazendo a disciplina comigo de tributação internacional, né, lá no pessoal de negócios internacionais. Estou, esse semestre dando aula na Escola de Negócios aqui da PUC, com a disciplina de tributação internacional, e a gente conversou um pouquinho sobre jurisdição na aula passada, né? Jurisdição tributária, no caso. Mas aqui a gente vai falar, então, sobre a jurisdição na internet, e aí a gente tem que pensar no conceito de jurisdição. E a palavra jurisdição vem, né, do latim juris dictio, que significa dizer o direito, né? Então, quando a gente fala de jurisdição, a gente está falando do poder do Estado soberano de dizer o direito em circunstâncias determinadas, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre de onde vem essa ideia de jurisdição do Estado, sobre a ideia, né, que nos remete lá à paz de Westfália, o conceito de soberania também. Mas é importante a gente pensar que jurisdição, ou o poder do Estado de dizer o direito, se manifesta de 3 diferentes formas. Tá? Então, o Estado pode dizer o direito de 3 diferentes maneiras. Uma das maneiras é através do que a gente chama de jurisdição prescritiva. O que é a jurisdição prescritiva?
prescritiva? É a capacidade do Estado de prescrever normas jurídicas. Vamos dizer aqui que essa é a atividade que no nosso sistema se exprime a partir, principalmente, do poder legislativo. A capacidade de criar leis, criar normas que vão regular situações determinadas. Então, o Estado diz o direito quando ele cria normas jurídicas para regular determinadas situações através do que a gente chama de jurisdição prescritiva. Professora, se me permite, vejam que coisa interessante. Vocês, o pessoal que está começando agora, estudando filosofia do direito, depois vocês vejam como tem todo um processo lógico, né? Depois vocês vão entrar com a questão da teoria do processo, vocês trabalham com a parte ligada simultaneamente com a própria teoria do Estado e dentro da teoria do Estado, o papel do Poder Judiciário. E o que o professor está exatamente explicando de uma maneira brilhante nesse sentido é colocando para vocês um posicionamento, como dizer, clareando esse posicionamento. Então, preste bem atenção veja como está bem colocado, bem desenvolvido nesse sentido. Professora. Então, jurisdição prescritiva, prescrever normas jurídicas para regular situações determinadas. É uma das formas pela qual o Estado diz o direito. Jurisdição adjudicativa seria a segunda forma, que é a capacidade de solucionar os casos concretos na medida em que eles se apresentam aos tribunais. Então, aqui a gente está falando da atividade do Poder Judiciário. Então, o juiz diz o direito no caso concreto. Qual é o caso concreto que pode ser submetido à apreciação daquele juiz? Aqui a gente vai discutir questões relacionadas à competência internacional dos nossos tribunais. Inclusive, é interessante vocês observarem que lá no capítulo do Código Civil, do Código de Processo Civil, artigos 21, 22, 23, 24, 25, do Código de Processo Civil, é um capítulo que se chama Jurisdição Internacional. A gente está falando aqui sobre a jurisdição adjudicativa, então, a jurisdição que se exprime através do judiciário. Beleza? Pessoal, por fim, nós vamos ter a chamada jurisdição de execução. Essa tradução, eu acho ela meio ruim, né? Na verdade, a gente, no inglês, eu acho que fica mais claro que é a jurisdição de enforcement, né? Porque a gente está falando aqui do enforce, né? De pôr a força. O enforcement, ele né? Numa tradução assim, literal, é de colocar a força. Né? E que está relacionado a atividades desempenhadas, então, aqui pelo Poder Executivo. Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente não cumpre uma norma jurídica, inclusive eu estava chegando aqui na PUC, não sei se vocês viram também, mas tinha um policial ali, né, um carro fazendo uma abordagem, um sujeito, né, de mão para cima ali, bem aqui na frente do portão. Né? Essa é uma atividade, então, que se exprime pela jurisdição de execução. Então, de fazer valer a norma jurídica, inclusive com aquilo que nós demos para o Estado de maneira monopolista, que é o uso da força. Né? Então, essas três modalidades aqui de jurisdição fazem parte do poder jurisdicional de um Estado. Tá? O Estado diz as normas jurídicas, resolve os casos concretos e pode assegurar, com o uso da força, a obediência a essas normas jurídicas. Tá? Aqui tem até um comentário. Inclusive, já pensei no recente caso da 123 milhas, a questão da jurisdição, bem nesse sentido. Pois então, realmente, a gente tem aí uma questão de situação pela internet, né, para discutir aonde, né, que entraria a prescrição, as normas jurídicas, a resolução das disputas e, eventualmente, né, fazer cumprir. Então tem que pagar a indenização, não pagou espontaneamente, vai ter que executar. Né? Como é que eu vou executar? Vou pegar o patrimônio, a força. Né? Então, são algumas questões aqui para a gente pensar como que isso funcionaria dentro do contexto da internet. Você pode pensar comigo? Bom, eu já vou voltar para essas modalidades de jurisdição, porque agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a relação entre a jurisdição e o território,
que se dá de maneira diferente quando a gente olha para as diferentes modalidades de jurisdição, tá? Então, quando a gente fala de territorialidade e de jurisdição, a gente vai voltar lá o nosso pensamento para a Paz de Westfália, para 1648, né? Quando os estados, ali ao fim da Guerra dos 30 anos, decidiram basicamente os princípios fundamentais dos estados modernos, né, ao celebrarem os tratados da Paz de Westfália, dizendo basicamente o seguinte: cada um de nós, estados soberanos aqui reconhecidos, somos donos do nosso pedaço, certo? Eu mando no meu território, você manda no teu, e eu não me meto nos seus assuntos se você não se mete no meu, tá? Essa noção, que é uma noção fundante do conceito do Estado moderno, do conceito do direito internacional, ela atrelou, então, a ideia de jurisdição à ideia de território, né? Esse espaço aqui, pré-determinado, é o meu espaço de exercício do poder soberano. Aquele é o seu. E a gente não se mete no assunto um do outro, né? Essa noção, então, de igualdade soberana e de não intervenção, fundante do direito internacional, princípios fundamentais do direito internacional, na origem do direito internacional, veio atrelada a ideia de território, tá? Só que o que acontece, pessoal? Isso seria tudo muito tranquilo se todo mundo ficasse quietinho dentro do mesmo cercadinho, né? Não é assim que as coisas acontecem, né? Desde sempre não era assim que as coisas aconteciam. As pessoas saíam, passeavam, viajavam. 1648 já era um contexto de navegações, né? Então, não demorou muito para que a gente começasse a perceber que existem situações que escapam do cercadinho, né? E aí, como que essas situações vão ser, então, resolvidas? E dentro desse contexto, pessoal, a gente vai perceber que há situações onde a gente vai recorrer à extraterritorialidade da jurisdição. O primeiro caso, e acho que é um caso que é muito relevante para a gente entender esses limites, tá? Dentro do direito internacional público, é o caso Lotus, tá? O caso Lotus foi decidido pela Corte Permanente de Justiça Internacional, que era lá o órgão de justiça da Liga das Nações, antes da Corte Internacional de Justiça, né? Que decidiu, então, esse caso que foi basicamente uma controvérsia, que é uma colisão de navios, de barcos, né, em alto mar. O barco Lotus, que era um barco francês, bateu num barco turco em alto mar. O barco turco, que era bem menor do que o navio Lotus, afundou e todas as pessoas que estavam lá, nacionais turcas, morreram, né, naquela situação. E aí o Lotus ficou meio capenga, lá, meio danificado, mas conseguiu chegar até o país mais próximo, que era a Turquia. Quando chegou o Lotus à Turquia, as autoridades turcas prenderam o comandante do navio. E disseram: você matou nacionais turcos, você vai preso. E qual foi a questão em discussão aí? Pessoal, em alto mar, qual é o direito que vigora? Alto mar é a parte que não é território de nenhum estado. Diga lá, professor. Não é a bandeira do pavilhão? Bandeira do pavilhão do navio, né? Que, no caso, era francês, o Lotus, aonde estava o comandante, né? O outro era turco, mas o outro afundou. O que a França disse? Porque é só tocar, se não tem jurisdição. Isso aconteceu em território francês. E o que a Corte Permanente de Justiça Internacional decidiu nesse caso? Ela decidiu o seguinte: todos os estados são livres para prescrever normas com efeitos extraterritoriais. Ou seja, eu posso criar uma norma que se aplique para fatos que aconteceram fora do meu estado. Até mesmo porque, pessoal, aqui a gente está em 1927, e isso já é discutido
Num outro ramo do direito internacional, que é o direito internacional privado, desde a época do período medieval, quando de fato a gente tinha lá aquela lógica do estatuto, não liga, não se conecta quem não é súdito, e a ideia de que o estatuto real acompanha a pessoa onde quer que ela vá, as normas relacionadas à capacidade acompanha a pessoa onde quer que ela vá, por exemplo. Né? Então, a extraterritorialidade não era exatamente uma alienígena aqui em 1927, quando isso foi decidido pela Corte Permanente de Justiça Internacional. Pelo contrário. Né? Só que aqui a gente disse, então, não, os estados podem prescrever normas jurídicas que se apliquem para fatos que ocorrem fora do seu território. Mas eles só podem aplicar as normas jurídicas dentro do seu limite territorial. O que isso significa? Jurisdição prescritiva pode ser extraterritorial. Jurisdição de execução, não. Essa foi a base da decisão do caso Locke. Por que naquele caso, então, a Turquia tinha razão? Porque o comandante turco estava na Turquia. O comandante francês estava na Turquia. Ele entrou no território turco e lá ele estava. Então ele podia ser preso. Se ele tivesse voltado para a França, aí o que a Turquia poderia fazer? Protestar. Eventualmente, pedir extradição. Não sei se a França extradita nacionais ou não, nós não extraditamos. Mas, eventualmente, poderia pedir a cooperação dos franceses. Mas não poderia executar diretamente. Essa situação, eu também contei lá na aula de tributação internacional, um caso que eu acho super interessante, que mostra um pouquinho disso, é o caso do Adolf Eichmann. O Adolf Eichmann era um integrante do alto escalão nazista, que, ao final da Segunda Guerra Mundial, fugiu e escapou do julgamento de Nuremberg. Não foi julgado no Tribunal de Nuremberg porque ele estava fugido. Em 1960 e pouco, o Serviço Secreto Israelense descobriu que o Eichmann estava escondido na Argentina. E aí o Serviço Secreto Israelense, isso é muito legal de assistir no filme Operação Final, o Serviço Secreto Israelense vai até a Argentina, pega uma Kombi, comum ali, bota um saco na cabeça do Eichmann, joga o Eichmann na Kombi, põe o Eichmann num avião e botou o Eichmann para ser julgado em Israel. Desse jeito. Ninguém tem dúvida alguma que o Adolf Eichmann merecia ser levado a julgamento pelos seus crimes. Ponto. Mas o Conselho de Segurança da ONU teve que se manifestar sobre esse fato. E teve que dizer, Israel, vacilou, né? Porque não é assim que você faz. Você não entra num outro estado soberano, sequestra alguém, enfia no avião e leva para o seu país para você julgar essa pessoa. Você tem que pedir permissão. Você tinha que ter pedido às autoridades argentinas que entregassem o Adolf Eichmann para vocês. Claro que ali havia um contexto, de que havia um entendimento por parte do Estado de Israel de que tinha uma certa simpatia do governo argentino da época pelos nazistas, assim, que não era desconhecido das autoridades argentinas que o cara estava lá, então tinha uma situação por trás. Mas o Conselho de Segurança se manifestou em uma rara manifestação do Conselho de Segurança contra o Estado de Israel, dizendo, olha, não podia ter feito uma coisa desse jeito. Então, essa situação nos mostra que jurisdição prescritiva pode sim ser extraterritorial. Jurisdição executiva, não. Então, os estados podem prescrever normas jurídicas para além dos seus territórios? Podem. Podem prescrever normas jurídicas que se destinam a pessoas que estão lá longe? Podem. Isso se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, lá na tributação internacional, o exemplo que eu dei para os alunos em sala de aula é o fato de que os Estados Unidos tributam a renda dos seus nacionais aonde quer que os seus nacionais estejam. Então, se vocês aí pensam, nossa, acho que é super legal, eu vou lá me naturalizar estadunidense, pode se preparar para pagar imposto de renda 2 vezes. Então, você vai pagar imposto de renda aqui no Brasil, se você continuar residindo no Brasil, e vai pagar imposto sobre a mesma renda nos Estados Unidos, porque não existe acordo de bitributação
que vai acabar incidindo essa tributação aí, porque os Estados Unidos tributam a renda dos seus nacionais. O princípio aí da tributação é a nacionalidade, nesse caso. Mas veja também o próprio limite do direito, né? Embora o direito seja norma, a questão política das relações internacionais se sobrepõe ao próprio direito. A consequência, embora condenado pelo Conselho de Segurança, Israel ficou com peso na consciência e só executou o Washington, mas com muito peso na consciência. Uma coisa realmente ficou como... Ela disse assim, desculpa, Argentina, mas eu vou ajudar lá em Madrid, né? Não devolveu aí para lá, né? Foi mal aí, Argentina, não faz de novo, né? Diferente do que aconteceu envolvendo o caso do assalto do trem pagador. Aqui, ele foi sequestrado pelas autoridades inglesas, foi levado à força para a Inglaterra, e o nome dele é Ronald Biggs. Obrigado, professor. O Ronald Biggs, ele foi levado para a Inglaterra, ele fugiu, ele assaltou o trem pagador e se refugiou no Brasil. E as autoridades inglesas sequestraram ele, já que a Israel tinha feito, né? Por que eu não vou fazer? Sequestraram e levaram o Biggs para a Inglaterra. O Brasil, que tinha concedido, ele estava aqui no Brasil, não dá para dizer asilo propriamente, mas estava regular aqui no Brasil, protestou. E a Inglaterra teve que devolver o Biggs para o Brasil. Veja, é diferente da conduta israelense. É algo bem interessante também sobre possivelmente até a valoração, né, da situação, né, do nazismo, né, influenciou aí na pressão internacional. Uma imprescritibilidade dos crimes praticados. Tanto que uma das profissões que começa a se desenvolver é caçadores de nazistas. Começa a ter... Tem filme disso também, né? Tem. É o Pacino que Pacino ou não é o outro? Não, é o Pacino que fez o mais famoso caçador de nazistas. Siga lá. Oi, professora, você falou que a jurisdição de execução não se aplica na história da criminalidade, é uma regra absoluta, ou tem algumas exceções, porque se a gente for ver, por exemplo, no caso em que não pode haver extradição, por exemplo, de uma pessoa acusada de um outro país, essa pessoa no seu próprio país pode, por exemplo, cumprir a pena que foi determinada por uma jurisdição estrangeira. Sim, aí o que acontece, né? Para a gente superar, muito boa a sua pergunta, tá? Qual que é o teu nome? Adam. Para a gente superar os problemas dentro da perspectiva clássica, tá? A gente já vai entrar um pouquinho para ver o que está acontecendo na questão da internet, que escapa um pouquinho disso. Mas dentro da perspectiva clássica do direito internacional público, do direito internacional privado, o caminho para a gente superar a limitação da jurisdição de execução, que é estritamente territorial, é a cooperação internacional, tá? Então, o que acontece? Eu posso aceitar, eu, Estado brasileiro, posso aceitar que o Robinho cumpra a pena no Brasil, por exemplo, tá? Porque a Itália me pediu, aí a gente entra numa outra discussão se isso é permitido ou não pelo direito brasileiro, que tem alguns juristas, né, da área do direito internacional que se posicionam tanto no sentido de que sim, quanto no sentido de que não, que isso seria possível. Mas a lógica é, a Itália me pede, olha, já que você não extradita o seu nacional, Robinho pode cumprir pena aí? Se o Brasil disser, pode, dentro do seu sistema interno, isso pode acontecer, né? Então, a lógica é justamente essa, Adam. A lógica é a superação da limitação territorial da jurisdição de execução se dá pela cooperação internacional. Eu sempre cito esse caso porque ele é um caso que me vem à cabeça quando eu falo, né, desse assunto. Algum tempo atrás aconteceu aqui no Paraná um crime bem, né, grave, que foi o caso que o
sujeito jogou a mulher pela janela em Guarapuava, vocês lembram desse caso? Né? Esse caso me chamou muita atenção porque ele, né, lógico, o caso foi super midiático e tudo mais, mas um dos aspectos do caso que me chamou a atenção é que ele, depois de ter jogado a mulher pela janela, né, colocado a mulher de volta no apartamento, uma coisa, né, bem maluca, ele pega o carro e ele vai de Guarapuava em direção ao Paraguai. Né? Ele bateu o carro no meio do caminho e não conseguiu chegar no Paraguai. Né? Mas por que ele fez isso? Porque ele queria evitar ser preso em flagrante. Né? E aí, se ele cruzasse a ponte da amizade, a polícia podia estar do outro lado da ponte fazendo assim, ó. Ele faria assim para a polícia. Porque a polícia não ia poder pegá-lo do outro lado da ponte. Precisaria de um pedido da autoridade judiciária brasileira para a autoridade paraguaia, para que a autoridade paraguaia pegasse e entregasse. Né? Então, o caminho para a superação da limitação territorial da jurisdição de execução, tradicionalmente, é a cooperação internacional. Por que eu estou falando tradicionalmente? Porque aí a gente tem a internet. E aí, nas discussões sobre a internet, nós estamos esgarçando aí esses limites da territorialidade da jurisdição de execução e adotando medidas não cooperativas para solucionar esses problemas, tá? Então é isso que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Só uma observação. Veja, essa cooperação, ela se dá por uma construção também histórica do direito. Então, eu recomendo que vocês estudem um pouquinho Joseph Story, que vai ser bem interessante. A escola holandesa, que vai definir, a escola estatutária holandesa, que define o território da soberania, que é o princípio da territorialidade absoluta, que a pessoa começa a trabalhar no caso Lotus. Né? Então, esse trabalhar ele vai ser definido séculos atrás, né? pela escola holandesa. Depois nós vamos ter, mais adiante, né? Joseph Story, e vamos ter Jering, Savigny, vamos ter Savigny, os dois que vão dar o espaço atual na questão da cooperação internacional. E em Savigny, esta ideia da internet vai ser bem-vinda e já foi escrito e que pode ser aplicado, mas eu não vou antecipar nada que a professora vai trabalhar. Isso, aliás, foi fruto do nosso debate na tua tese. Na tua tese. Mas isso que o professor comentou, né, a noção da escola inglesa, da escola francesa, holandesa, gente, do direito internacional privado, a teoria do que a gente chama de teoria do comity, né, teoria do comité agente. Basicamente, né, um cara chamado Yuri Hilber, lá em 1700 e tanto, ele falou 3 princípios fundamentais do direito internacional privado. Né? Basicamente, primeiro, territorialidade da jurisdição, ou seja, cada estado coloca as normas no seu território. O segundo, nenhum estado pode, né, é obrigado a colocar a norma do outro. Mas o terceiro, né, eu posso colocar a norma do outro, e eu vou fazer isso por uma questão de comité agente, de cortesia internacional. Então, justamente aí entra a ideia de cooperação. Né? E por que eu posso querer cooperar? Porque hoje eu entrego para você aquele cara, amanhã você entrega para mim o outro. Né? Eu quero cooperar com você para dar eficácia às suas normas, porque para mim também é interessante que as minhas normas tenham eficácia extraterritorial. Então, essa é a base da cooperação. Né? Eu ajudo você aqui porque eu espero que você vai me ajudar lá na frente também numa situação semelhante. Tá? Entendendo? Estão entendendo? Porque isso é fundamental. Se tiverem dúvidas, isso aqui é uma grande tábua redonda. Pode perguntar. Então, pessoal, desafios do mundo digital. Falando um pouquinho, então, sobre a internet. Quais são os problemas que a gente percebe aqui quando a gente fala de regulação da internet? Primeiro, se a gente for pensar na territorialidade e a internet, a gente pode chegar a uma conclusão de que a internet está em todos os lugares ao mesmo tempo, ou que ela não está em lugar nenhum. Depende da maneira como a gente encara a situação. Né? Mas se a gente pensar um pouquinho e entender como se dá a comunicação pela internet, né, ou aonde fica a internet,
A gente já consegue concluir que essa ideia de que a internet não está em lugar nenhum, ela é fruto da nossa incapacidade de compreensão tecnológica. Porque, na verdade, o que faz a internet são computadores, empresas, pessoas e vários aparatos que têm existência física concreta, né? Aqui a gente tem as questões, né? A internet é sem fio, é Wi-Fi, parece que a gente fala assim, não, né? Tá no ar, assim, não tem nada, né? Tá na nuvem, né? Mas, na verdade, a nossa internet sem fio, ela só chega até a parede, né? Porque na parede tem fio, né? E aí esses fios passam pelas ruas e depois eles vão por cabos submarinos, né? Eu vou mostrar depois uma imagem aqui para a gente observar. Mas antes de eu falar sobre isso, só para comentar um outro ponto aqui, né? Os estados, então, têm tentado regular a internet. O grande problema é que qualquer estado que regula a internet acaba gerando externalidades para outros estados. Ou seja, quando eu determino algo acerca do funcionamento da internet, pelo menos via de regra, né, a gente vai falar sobre alguns mecanismos que têm sido adotados para enfrentar isso, mas pelo menos via de regra, eu acabo afetando também a internet de outros estados, tá? O exemplo mais bacana aí, né, para tratar disso, mas a gente tem vários outros, né, mas a primeira vez que se deu conta desse problema aconteceu no início dos anos 2000, num caso em que o Yahoo, na época, tinha um site de, era tipo um leilão online, mas que funcionava como um mercado livre, assim. Então, qualquer pessoa ia lá, colocava naquele site do Yahoo um produto que ela queria vender, e aí, por um determinado período de tempo, ficava aberto ali para as pessoas darem lances naquilo que elas queriam comprar. O que aconteceu? Nesse site do Yahoo, nesse site de leilões do Yahoo, começou a se colocar à venda artefatos nazistas. E aí, uma entidade de combate ao nazismo na França entrou com uma ação judicial na França contra o Yahoo, dizendo vender artefatos nazistas é um crime gravíssimo à luz do direito francês. Isso fere profundamente a ordem pública francesa. Então, Yahoo, tire do ar as postagens que vendem e oferecem artefatos nazistas pela internet. E o Yahoo era uma empresa americana. E os estadunidenses, eles têm uma visão extremamente libertária em torno da ideia de liberdade de expressão. E o Yahoo respondeu, não tiro. Primeira emenda da Constituição americana, liberdade de expressão. Posso não concordar com o que você diz, mas vou defender o seu direito de falar. Deixa lá. Se o cara quer vender, o problema é dele. Não é crime, à luz do direito estadunidense, vender produtos nazistas. E aí a situação gerou um embate, porque era algo que nos Estados Unidos existia uma convicção extremamente forte sobre a necessidade de proteção da primeira emenda da Constituição estadunidense. E na França também, uma convicção extremamente forte. Como assim? No computador, todo francês aqui está acessando, está vendendo produto nazista? Não pode. E aí foi a primeira vez, então, que se percebeu que a ordem judicial francesa teria o poder de determinar o que o americano estaria vendo na sua internet. E ali começou a se discutir a possibilidade de geolocalização, que a gente vai discutir também depois, que seria uma espécie de personalização do conteúdo da internet com base na localização geográfica dos dispositivos. Ou seja, fazer com que o francês veja uma coisa que o americano não vê pela internet. Essa tem sido apontada como uma das possíveis soluções para os problemas de internet de jurisdição, mas não é uma solução sem custos. Porque qual é uma das grandes forças da internet? Uma das grandes forças da internet é possibilitar os contatos multiculturais. Se eu começar a dizer, a internet do Brasil tem tal e tal e tal configuração,
a internet dos Estados Unidos tem tal e tal e tal configuração. Vai começar a ficar impossível a gente se comunicar, né? Se eu tiver que personalizar cada um, a gente cria uma coisa que, dentro dos estudos pela internet, de direito, internet e jurisdição, tem se chamado de balcanização da internet, que é uma referência ali aos Balcãs, né? Que seria uma fragmentação da internet, ao invés da gente ter uma internet única global. China e Irã, que adotam alguns princípios bem curiosos. Bom, na China é outra internet, né? Aliás, essa é uma questão bem interessante, né? Os chineses não usam Facebook, os chineses não usam Instagram, os chineses não usam Google, porque não tem, essas empresas não entram. Coreia do Norte. A Coreia do Norte daí tem 5 sites permitidos de receitas coreanas e elogios ao governo, mas basicamente, né? Mas a China, não, né? É diferente. A China tem uma internet super viva, formada por empresas chinesas. Ali não é nem só uma questão de restrição à liberdade de expressão e comunicação, que certamente também está por trás, mas também protecionismo, né? Por que agora a gente tem o TikTok? Por que gente, tem o TikTok, que é a primeira empresa que está desbancando o monopólio da Meta nas redes sociais? Por quê? Porque foi feito protecionismo das empresas de tecnologia chinesas. Isso se dá porque na China não podia ter rede social, então a China tem um mercado interno gigantesco, não podia ter redes sociais de outros países, criou-se suas próprias redes sociais, e essas redes sociais conseguiram alcançar um desenvolvimento tal capaz hoje de competir. Eu não posso esperar a palavra da comunicação, também tem a questão da Deep Web e a Dark Web também, certo? Aí é outra discussão, né, da internet para fins ruins, né? Mas sim, também seria um exemplo, né, que justamente não se comunica com a internet normal, né? Mas acho que a analogia melhor seria com uma intranet, né? Quem trabalha em empresas, às vezes as empresas têm a sua própria intranet, né? Se a gente for fragmentar demais, cada país vai ter a sua intranet, e deixar de ter uma internet, né? Porque cada um vai ter a sua própria rede fechada, que é, em grande parte, o que acontece na China, né? Muitas vezes a gente escuta, né? A China, por que a China vende um produto muito mais barato? Porque lá não tem direito trabalhista, né? Não é só isso, é errado a gente botar a culpa no direito do trabalho, né? Também porque a China, dentro da sua economia altamente controlada, protecionista, permitiu desenvolvimentos e eficiências produtivas internas, independentemente de exploração de trabalhadores ou não, né? Então, esse exemplo das redes sociais é um fato, né? A gente tem, houve um incentivo chinês para a produção de produtos chineses para o mercado, né? É o comunismo mais capitalista que existe, né? O capitalismo de Estado chinês, né? Então, algumas questões aí para a gente pensar. Mas é fato, então, que a externalidade, que a regulação gera externalidades para outros estados. E esse foi o primeiro problema, então, no caso do Yahoo, que a gente disse, tá, como que o Estado, então, vai dizer o que pode vigorar na internet para o seu território, sem que isso afete a internet dos outros territórios, né? Você passa para mim? Aí é que eu só quis trazer para vocês, pessoal, um trecho de um dos primeiros artigos que se debruçou sobre o problema da internet e jurisdição, lá nos anos 90, para a gente ver como mudou, né, o mundo nos últimos 30 anos. Tem aqui a Grace Kelly coloca, mas existem plugins que burlam essa geolocalização. Então, quando, por exemplo, a pessoa compra artefato nazista, como é que fica? De fato, né, nenhum mecanismo de geolocalização é infalível. A gente vai... mecanismo de geolocalização? Por exemplo, eu posso fazer geolocalização pelo endereço de IP, né? Então, eu posso dizer, porque como é que se dá a comunicação pela internet, né, pessoal? A internet ela é um protocolo de comunicação comum, né, com códigos, né, com números, e esses protocolos, cada pessoa, cada usuário, né, cada pessoa, né, cada terminal de acesso à internet vai ter lá
um endereço, um número, assim como cada site tem um número, né? E essa distribuição de números, ela é feita e tem toda uma infraestrutura técnica de governança da internet que funciona de uma maneira bem interessante, descentralizada, né? A partir de entidades como a ICANN, que é uma entidade sem fins lucrativos estadunidense, e aí a gente tem várias outras entidades que de maneira coordenada fazem a distribuição dos números de IP ao redor do mundo, né? Então, existem pacotes de IP, ou seja, pacotes de número de identificação de dispositivos que são entregues para determinadas organizações e essas organizações se encarregam da distribuição desses números de IP para suas operadoras de telefonia, internamente e tudo mais. Então, uma saída possível é eu dizer, esses números de IP acessam esse conteúdo. Essa é uma forma de mecanismo de geolocalização, que não é infalível, porque esses números de IP são concedidos em bloco, por exemplo, a nossa distribuição de IP, ela é regional, América Latina. Então, não dá para ter muita certeza de qual IP é brasileira e qual IP é argentina, por exemplo, né? Nos bloqueios de WhatsApp, quando as ordens judiciais brasileiras bloquearam o WhatsApp, aqui no Brasil, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, bloqueou o WhatsApp no Chile e na Argentina também. Então, aí o efeito extraterritorial da decisão judicial. Eu ia perguntar justamente isso, mais com relação ao Telegram, que era mais recente. Isso. Que a gente estava burlando por meio de VPN. Também, exatamente. Né? Daí, o que é a VPN? A VPN é uma forma de você meio que mascarar o número do seu IP, né? Então, isso aconteceu também quando o Alexandre de Moraes deu a ordem para a retirada de postagens dos blogueiros bolsonaristas e coisa e tal no Twitter, né? Aí, os próprios bolsonaristas estavam ensinando as pessoas a usarem a VPN para poderem continuar acessando os conteúdos que eles queriam compartilhar e que tinham sido banidos da internet no Brasil. E isso levou o Supremo Tribunal Federal, também por uma ordem do Alexandre de Moraes, a dizer não. Então, Twitter, você não pode mais tirar o perfil bolsonarista só para os IPs brasileiros, porque isso não é efetivo. Olha aqui, ó, o pessoal está usando a VPN, está ensinando o pessoal a usar a VPN para burlar. Então, não dá para tirar só dos usuários brasileiros, tem que tirar dos usuários do mundo inteiro. E aí, isso fez com que a Meta e o Twitter tivessem que cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, cumpriram a ordem do Supremo Tribunal Federal para tirar essas páginas do ar dos perfis bolsonaristas do mundo inteiro. Mas se você entrar na página de transparência da Meta, você vai ver que ela fala lá, em razão de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, nós tiramos, mas nós entendemos que essa ordem do Supremo Tribunal Federal é uma interferência indevida do Supremo Tribunal Federal brasileiro na internet do mundo inteiro. Está lá, escrito na página da Meta, né? Porque sim, a ordem do Alexandre de Moraes tirou a página do ar do mundo A Meta inteiro. é o Facebook. Meta é o Facebook, né? Então, aí, né, a gente pode até discutir, né, se a ordem foi correta ou não do ponto de vista da censura da informação, né, ou da restrição à liberdade de informação, mas também tem a questão da jurisdição, né, porque, de fato, foi um efeito mundial de uma decisão do STF, né? E quando a gente pensa em termos de soberania, e quando a gente pensa em termos da limitação extraterritorial da jurisdição de enforcement, né, a gente percebe que os limites estão sendo esgarçados justamente nesse contexto, né? Isso também vai no mesmo sentido de quando estava mais em alta a discussão da PL das fake news, que todas essas plataformas também se manifestaram super boas. Exato. O que acontece? Aí existe uma manifestação das plataformas, a gente pode comentar isso sobre vários aspectos, inclusive concorrencial, né? O CAD tem uma investigação da postura das grandes plataformas por conta da conduta que eles adotaram dentro dessa discussão, né? Porque era fato que, se você pesquisasse, por exemplo, PL das fake news no Google, você ia achar 338 links contrários à PL da fake news antes de você achar um favorável. No YouTube também, no YouTube é completamente voltado. Então, isso é manipulação do debate público, né? Então, é claro que a gente tem que encontrar um equilíbrio adequado aqui, né? Porque a gente está falando, tá, o STF não pode
talvez, né, chegar lá e dizer, vou mandar a internet do mundo todo. Mas também não pode o Google, né, porque acha que aquela PL vai contra o seu interesse, só vincular a informação que é favorável ao próprio interesse da empresa, né? Então, a gente tem que observar nessas questões sobre regulação da internet que a concentração de poder nas mãos do Estado é ruim, nas mãos das grandes empresas também é ruim, né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio aqui, porque as grandes empresas, elas atuam como reguladoras da internet, na medida em que elas decidem qual é o conteúdo que você vai ver, né? Isso já acontece. E aí, às vezes, a gente vê, não, porque eu coloco aqui o assunto, né, eu defendo a liberdade de expressão. As empresas americanas são campeãs de dizer que estão lá para defender a liberdade de expressão. Eu tenho uma filha relativamente pequena, já está crescendo, né, está com 6 anos, mas me interessa, né, desde que ela nasceu, sobre assuntos relacionados à maternidade. Não sei aqui se tem mais alguém aqui que segue canais de maternidade, mas uma coisa que é fato que não se pode postar nas redes sociais da Meta é a amamentação. Se você postar mamilo nas redes sociais, a sua postagem desaparece. Então, qual é a liberdade de expressão? Estou lá postando um vídeo meu, amamentando, e daí apareceu lá meu mamilo, tiro do ar. Não vamos discutir aqui se é para mostrar mamilo ou não na internet, mas isso é porque a visão do Facebook, da Meta, né, é uma visão conservadora norte-americana que diz liberdade de expressão, mas mamilo não. Mulher amamentando não pode, né? Então, a gente está aderindo a um padrão valorativo normativo que está sendo decidido por alguém. Se ninguém regula a internet, o regulador é a grande empresa. O monopólio, né, do Meta, do Google, é muito grande. Exato. O Google, esses tempos, decidiu tirar notícias canadenses do Google News. Nossa, como você procurou tirar do Google? Se não me engano, você procurou pelo Google. Então, é isso, né? Aí como é que você vai criar a sua opinião isenta sobre a PL das fake news se você só consegue encontrar opiniões contrárias à PL das fake news? Porque as grandes empresas tiraram do ar as opiniões favoráveis à PL das fake news. Então, são coisas aí que entram não tanto no debate da jurisdição, mas no debate da importância da regulação também, sem dúvida, né? Bom, pessoal, mas só para a gente olhar aqui, então, a visão dos anos 90 sobre o tema, né? O David Johnson e o David Post, eles diziam que a internet tinha que ser alvo da sua própria regulação, que a gente teria que ter uma autorregulação para a internet, uma lei específica para a internet, tá? Só que olha o que eles pensavam aqui naquela época, pessoal. Tratar o cyberespaço como um espaço separado, no qual leis distintas devem aplicar-se, é algo que deve ser percebido com naturalidade. Há um lugar para o cyberespaço, porque entrar no universo das mensagens arquivadas online requer a utilização de uma tela e muitas vezes de uma senha, de modo que você sabe quando você está lá. Ninguém acidentalmente cruza a fronteira para o cyberespaço. As linhas que separam as transações virtuais do mundo real são tão distintas quanto as que separam os governos territoriais. E talvez até mais. Isso faz sentido hoje em dia? Né? Pessoal que está assistindo a gente aqui e a gente aqui. As nossas linhas entre o mundo real e o virtual são tão hoje separadas? Claro que não. Não existe mais separação entre o real e o virtual. A tela, o login, né? A gente usa lá o nosso relógio, o nosso smartwatch, a gente está com o celular, que é o dispositivo do nosso corpo aqui. Todos os celulares de vocês sabem qual é o endereço da casa de vocês do trabalho, não sabem? Às vezes vocês estão lá no trabalho, dá 6 horas da tarde, eles dizem assim, você vai levar 20 minutos para chegar em casa agora. Né? Veja, hoje ainda está separado, mas um pouco vai estar no próprio corpo, né? Vai bater aqui e vai aparecer. Já tá, né? Quando você usa um smartwatch, né? Tudo bem, você pode ter a opção de tirar e se desconectar. Mas, né, quem assiste Black Mirror sabe, né? Daqui a pouco vai ser um chip, né? Aqui, pronto. Se já estão no desenvolvimento do chip, você está dando testemunhos que está desenvolvendo o modelo dele, né? Então, olha lá.
Então, essa ideia de separação, né? Vamos ter uma lei especial para o cyberespaço? Não existe, né? O cyberespaço e o espaço real é uma coisa só, né? E o que é feito lá repercute aqui imediatamente. Não existe lá e cá, né? Pode passar, né? Então, pessoal, a gente vai ter aqui, né, o que é a internet, né? Então, existe, que eu já comentei, né, um pouquinho, que existe uma infraestrutura física, existem determinados locais. Pode passar, acho que o próximo slide. Cadê? Pode passar. E a internet, e grande parte aí, tá, da infraestrutura física da internet e das empresas que estão por trás da internet, pessoal, elas estão muito bem localizadas. Aliás, elas estão localizadas num lugar específico, que é o Vale do Silício. Olha aqui, pessoal, as 10 maiores empresas da internet em 2021, tá? Esse dado, essa tabela da minha tese. Washington, Califórnia. Percebe? Passa para o próximo. Ah, eu não tirei, será? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Cadê os cabos submarinos? Vixe, Maria, eu tirei os cabos submarinos. Tá. Eu tinha uma linha com os cabos submarinos que mostra a quantidade de cabos submarinos que chegam na costa oeste estadunidense. Por quê, pessoal? Porque, de fato, a internet hoje é regulada. Ela é regulada por uma mentalidade que é a mentalidade do Vale do Silício. É a mentalidade das empresas que estão na costa oeste estadunidense. Por isso que a gente vê coisas como, né, o que a gente acabou de comentar, as decisões que a Meta faz, as decisões que o Google faz, que repercutem ao conteúdo da nossa internet. Né? Por isso que o Big One vai ser algo desastroso para o mundo. O grande terremoto da falha de San Andrés, ela pode afetar diretamente a internet do mundo. É um fator regional, tem uma consequência global. Quem sabe, né? Se desliga e liga de novo, funciona daí, né? Não, principalmente quando você pensa assim, como foi dito, né, está na nuvem. Hoje, cada vez mais, essa gravação aqui não está mais no computador. Ela vai estar na nuvem, depois eu nem preciso baixar para o meu computador. Eu vou transferir diretamente para outra parte da nuvem, que é o YouTube. Só que o que é legal, né, pessoal, a gente pensar? A nuvem não é nuvem. A nuvem é um servidor, um computadorzão grandão que está em algum lugar, né? Então, quando a gente fala... Sabe por que a gente chama nuvem? A nuvem é a representação da internet em fluxogramas, desde 1970. Quando ainda se discutia a internet na infraestrutura militar, o pessoal, na hora de definir o fluxograma de processo, assim, né? Aí tem determinadas coisas são representadas com quadrados, determinadas coisas são representadas com triângulo, a internet era uma nuvem. Então, na verdade, quando a gente fala isso está na nuvem, está na internet. Mas a internet tem uma infraestrutura física, a gente não está falando de nuvem-céu. A gente está falando de servidores. Então, essa palavra nuvem, ela vem daí. Bom, pessoal, mas dito isso, então, dentro da visão clássica do direito internacional público e do direito internacional privado, a partir do momento em que nós entendemos, então, que as principais funcionalidades da internet, elas estão localizadas. Estão localizadas na costa oeste estadunidense, principalmente nas empresas do Vale do Silício. Dentro da lógica de regulação clássica da internet que a gente discutiu e dos conceitos de jurisdição. Legal. Regular a internet. Todos os estados podem, porque a regulação prescritiva pode ser extraterritorial. Então, eu posso prescrever normas para o Facebook, que está fora do país? Posso. Brasil faz isso. União Europeia faz isso. Por exemplo, nós temos o Marco Civil da Internet, que diz que quem vai lá oferecer serviços para o mercado brasileiro tem que seguir os princípios do Marco Civil da Internet. Nós temos a LGPD, que diz que quem quer que colete dados de pessoas situadas no território nacional tem que seguir os princípios da LGPD. Prescrição de normas com efeitos extraterritoriais, beleza. Agora, qual que é o lance?
para eu exigir o cumprimento da norma, dentro da visão clássica do direito internacional público e do direito internacional privado, o que eu precisaria? Cooperação. Né? E aí, nesse caso, quem teria que cooperar comigo? Estados Unidos. Certo? Eu precisaria que o governo estadunidense mandasse as empresas seguirem as normas brasileiras. Essa é a lógica clássica do direito internacional público e do direito internacional privado, a partir do momento que você diz, pode prescrever normas, mas não pode exigir que elas sejam cumpridas de maneira extraterritorial. É a mesma lógica lá do policial, que não vai poder entrar para prender a pessoa que está no outro território. Né? Então, o Brasil diz, Facebook, tá aqui as normas que você tem que seguir. Né? Aí o Facebook diz, beleza, não vou. O Brasil teria que pedir para os Estados Unidos exigirem que o Facebook cumpra. Essa é a visão tradicional. Clássica. O que acontece? Passa lá para frente, Caterina. Tivemos uma discussão sobre isso no Supremo Tribunal Federal recentemente, no julgamento da ADC número 51 do Supremo Tribunal Federal, que era, ADC é a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Isso foi uma coisa muito maluca, né? Porque, basicamente, diferentes empresas de tecnologia, tá, ingressaram no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal declarasse como constitucional o acordo de assistência judiciária mútua em matéria penal entre o Brasil e os Estados Unidos. Foi um pedido esquisitíssimo, se você parasse para olhar, porque as empresas de tecnologia estavam pedindo que o Supremo declarasse o acordo como constitucional. Ninguém nunca tinha dito que o acordo era inconstitucional. O que as empresas pretendiam? Elas pretendiam obter do Supremo Tribunal Federal uma declaração do Supremo, em que o Supremo dissesse que o acordo é constitucional e o acordo é a única maneira pela qual os juízes brasileiros podem exigir o cumprimento de medidas por parte das empresas estadunidenses. Era isso que as empresas pretendiam. Elas não pretendiam a declaração de constitucionalidade do acordo. Elas pretendiam obter uma afirmação sobre esses princípios clássicos que a gente acabou de arbitrar. Né? Que eu posso prescrever extraterritorialmente, mas para que fazer cumprir eu preciso da cooperação. E a cooperação que existe entre o Brasil e os Estados Unidos é essa cooperação aqui. É por meio desse acordo aqui. Tá? O caso era uma discussão por obtenção de dados telemáticos em investigações de processos penais, ou seja, quebra de sigilo de comunicação por parte das empresas de tecnologia. Tá? O WhatsApp lá tem a questão da criptografia, beleza? Mas era para você obter informações, por exemplo, trocas de mensagem no Facebook. Né? Identificação de autores, né? Pessoas responsáveis pelos perfis. E em casos que não eram casos internacionais a priori, né? Era lá o brasileiro envolvido com pedofilia, mas que mantinha um perfil no Facebook para divulgação de imagens pedófilas. E aí, dentro de uma investigação penal, o pessoal queria lá saber quem era o dono daquele perfil e pedia essa informação para o Facebook. Tá? Pode passar, Caterina. O voto do Gilmar Mendes na DC 51, que foi o voto vencedor, ele é interessantíssimo. Né? Porque olha só o que o Gilmar Mendes falou. Né? Gilmar Mendes falou assim, sim, o acordo de cooperação é constitucional. Beleza, ninguém duvidava disso. Né? Porém, o acordo de cooperação não funciona. Por quê? Daí ele pega dados. Né? Levantei aqui os processos em que a gente fez pedidos de cooperação por meio do Ministério da Justiça para os Estados Unidos para quebra de sigilos telemáticos. 45% dos pedidos foram negados. Os Estados Unidos não me deu a informação. 12, nós desistimos. Porque demorou tanto que a gente não precisava mais. 26%, 3 anos, 4 anos depois, ainda está em andamento. Nem teve resposta. E o perfil talvez já sumiu da internet.
E só 17% das diligências foram efetivamente atendidas. Então, qual foi o voto do Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes disse assim, sim, cooperação internacional, muito bacana, muito legal, mas não funciona. Logo, o acordo é constitucional. Mas o Brasil pode usar outras maneiras para obter esses dados. Isso que chama sair pela culatra. Isso se chama análise econômica do direito. Isso se chama verificar a finalidade do cumprimento efetivo, né? E a gente pode colocar aqui, né, numa discussão, será que é adequado ao Supremo Tribunal Federal, numa discussão sobre constitucionalidade de um tratado, usar argumentos dessa natureza pragmática? Cadê o dispositivo da Constituição que ele citou aqui? Nenhum. Né? Ele disse, o tratado é constitucional, beleza, a empresa sabia que o tratado era constitucional. Mas o tratado não é uma maneira que o tratado não funciona. Interessante, pessoal, dentro da DC 51, tá? As empresas de tecnologia contrataram ninguém mais, ninguém menos do que o Francisco Rezec como parecerista. Né? E o Rezec deu um parecer a favor das empresas de tecnologia, dizendo que, de fato, a cooperação internacional deveria ser o único mecanismo. E se você olha para o que o direito internacional diz, é isso mesmo. Né? A cooperação deveria ser o único mecanismo, mas a cooperação não funciona. Né? E aí, o que a gente tem, então? Por favor. Bom, a postura não cooperativa dos Estados Unidos, num primeiro momento, gerou dos demais estados a seguinte perspectiva: ferrou. Não dá para regular a internet. Mas logo depois, os estados começaram a ver que talvez desse. Só precisava dar um jeitinho. Né? E aí, o que a gente tem, pessoal? Os estados, isso não é só o Brasil, mas o Brasil usa bastante disso, né? Tem feito o quê? Medidas que um cara que foi uma referência importante na minha tese se chama Dan Svantos, que é bem relevante na discussão de internet e jurisdição, ele chamou isso de medidas de destruição de mercados. Tá? A gente pode comparar isso com as sanções do direito internacional público. Tá? Tipo embargos econômicos. Tipo, então tá, então você vai sobretaxar o meu suco de laranja, eu vou taxar o seu avião. Sabe? Essas respostas do direito internacional público, as empresas transnacionais de tech, né, as big techs, elas se tornaram tão poderosas que elas equivalem quase que a estados. E a resposta que os demais estados têm adotado para regular essas empresas tem sido respostas a partir de sanções que equivalem às sanções do direito internacional público. De bloqueios, de embargos, de sanções da esfera... Exatamente. Né? O que a gente tem aqui, pessoal? 3 exemplos de medidas que estão sendo adotadas e que são adotadas muito frequentemente no Brasil. Tá? Primeiro, bloqueio de plataforma. Tá? Aliás, eu vou falar de baixo para cima, porque o bloqueio de plataforma é mais rigorosa e é a última, é a carta na mão. Tá? Responsabilização da subsidiária local. O que eu faço aqui? Muitas dessas empresas são empresas multinacionais que operam com escritórios em diferentes países, onde elas dividem ali diferentes atividades. Né? Facebook, Meta, né? Tem um escritório em São Paulo. Né? Essa empresa de São Paulo, o Facebook diz que não controla nada do conteúdo do Facebook internamente, né? E provavelmente não controla mesmo. Geralmente são empresas, essas subsidiárias locais, são empresas que são utilizadas para vender anúncios, para atender o público local na venda de postos patrocinados, enfim, né? Ou até para dividir atividades de serviço interno da própria empresa de maneira mais eficiente, né? Como as grandes empresas multinacionais às vezes operam, né? Centralizando determinados serviços e tudo mais, né? Mas essa empresa, ela não tem gestão, pelo menos esse é o argumento do Facebook,
sobre o funcionamento da plataforma propriamente dita. Não tem acesso aos dados dos usuários, né? Mas o Brasil tem utilizado disso, né? Então tá, já que a meta lá eu não posso exigir, aquela que está lá na Califórnia, porque o governo dos Estados Unidos não vai dar, eu vou obrigar a subsidiária local a me fornecer essa informação. E eu vou cobrar multas diárias pelo descumprimento dessa subsidiária local. Tá? Qual que é a lógica aqui? Né? Eu vou pressionar essa subsidiária até eu obter aquilo que eu quero. Certo? Efeito que pode acontecer disso? Se só um país faz isso, a subsidiária local não se instala nesse país. Né? Então, a gente tem ali um equilíbrio que é de vantagens econômicas. Até que ponto é vantajoso eu manter uma subsidiária nesse local, sabendo que essa subsidiária está sujeita a ordens judiciais e multas para cumprimento da regulação local, e até que ponto vale a pena eu ir embora. Né? E aí é uma análise puramente econômica do Estado dizendo, eu quero ter empresas multinacionais, eu quero ter geração de emprego, eu quero ter geração de receita, as vantagens da presença do investimento estrangeiro e a minha necessidade de regular a plataforma, impondo, talvez, responsabilidade à subsidiária local. Tá? Responsabilização do administrador, do representante local. O diretor do Google já foi preso no Brasil por descumprimento de ordem judicial. Aí, qual que é o lance? Eu posso, então, estabelecer penalidades, inclusive pessoais, na esfera penal, para o cara que é o representante da empresa, se a empresa descumpre a ordem. Efeito de eu adotar essa medida? Bom, primeiro, um efeito concorrencial pode ser complicado. Por quê? Porque se eu obrigo as empresas de tecnologia a terem representantes locais, como é uma das sugestões ali da PL da fake news, toda empresa nomeie um representante que responda pelas suas ações na esfera civil e penal. Quem que vai assumir essa posição? Ninguém, professora, não. Alguém vai, mas você tem que pagar muito bem, né? Porque se você vai colocar alguém que vai estar lá como escudo, eu respondo civil, administrativo e penalmente, cara, no mínimo você me pague muito bem pelo risco que eu estou assumindo. É uma questão de preço. Tudo é uma questão de preço. E aí, todas as empresas, a pequena startup que começa a dar os seus primeiros passos, vai conseguir manter um representante assumindo responsabilidade civil, penal e administrativa em todo mundo? Ou se a gente fizer isso, a gente vai estar solidificando a posição das Big Techs? Como? Tá bom, elas são estados soberanos e só elas. Aí elas vão, claro, a meta tem condição de remunerar muito bem os seus administradores em todos os lugares do mundo, mas aí a gente vai estar dizendo, então é só a meta, daqui para frente. Não tem outras. Não tem concorrência. E quem que vai conseguir entrar nesse mercado se esse é o ônus para você participar desse mercado? E por fim, pessoal, se nada disso funcionar, o super trunfo é o bloqueio da plataforma. Que é a discussão lá que apareceu no Telegram, recentemente, que é o que o Brasil já fez com o WhatsApp algumas vezes, que é dizer assim, tá, se você não cumpre as minhas regras, você não atinge o meu mercado. Tá? Bloqueia a plataforma. Como que faz o bloqueio da plataforma, pessoal? Para a gente acessar uma plataforma pela nossa internet, a gente precisa que a Claro, a TIM, a nossa operadora de telefonia, se comunique com o servidor daquela plataforma. Essas operadoras de telefonia necessariamente são aqui, tem servidores aqui. Então, essa ordem, a gente faz uma ordem judicial para a Claro, para a TIM, para a Oi, dizendo, corta a comunicação com essas plataformas. Pronto. Assim você bloqueia uma plataforma. Você fez uma ordem local para alguém que tem patrimônio local, que você consegue executar territorialmente. E você disse, essa plataforma não pode ser acessada. Qual que é o X
da questão do bloqueio da plataforma? De novo, é uma briga econômica. Por quê? A empresa vai dizer assim, eu sigo a sua norma se o seu mercado for para mim mais interessante e compensar. Né? Se eu quero o seu mercado, eu suporto os custos de cumprir a sua norma. Mas se os custos de cumprir a sua norma forem maiores do que as vantagens oferecidas pelo seu mercado, aí você que se dane, fica sem meu serviço. E o que isso faz? Isso faz com que apenas países que têm mercados relevantes, mercados consumidores relevantes para as plataformas internacionais, consigam efetivamente regular a internet. Países menores não vão conseguir, porque a plataforma vai dizer que se dane, não quero ter o mercado mesmo, não vou seguir, pode bloquear. E aí as pessoas daquele país vão ficar sem acesso às grandes plataformas de comunicação globais. E aí, às vezes, essa análise, pessoal, ela é uma análise, assim, mesmo mercados gigantes, a depender das restrições que colocam, podem não ser atrativos. Um exemplo bem interessante disso é que a Rússia e a China fizeram exatamente a mesma exigência para a Microsoft, que é a dona do LinkedIn. O LinkedIn é a rede social da Microsoft. E aí eles fizeram a mesma exigência, que era que os dados coletados fossem armazenados no país. Então a Rússia diz, pode ter LinkedIn, desde que os dados estejam aqui no meu país. A China diz, pode ter LinkedIn, desde que os dados estejam aqui no meu país. Certo? A Microsoft atendeu o pedido chinês, não atendeu o russo. Porque ela disse, tá, na China eu quero estar. Na Rússia, não. E depois de um tempo a China fez outras exigências e a Microsoft disse, então cansei, tchau, tô indo embora. Mercado chinês. Então, por que a China pode fazer isso? Porque a China tem alternativas. A China desenvolveu a sua internet local também, a custas de protecionismo, de modo que, beleza, não tem o LinkedIn, faz outro, tem outra empresa. Agora, o Brasil pode? E olha que a gente está falando de um mercado poderoso. Mas se a América disser, tá bom, cansei, Brasil, tô indo embora, tchau, pode ficar aí com a sua superregulação da internet. A gente tem um substituto imediato, pronto para funcionar. Então, são situações que entram dentro da análise de poder econômico aqui. É por isso que a gente diz isso aqui se compara às sanções do direito internacional público. Eu bato em você só até o limite que eu sei que eu posso bater. E você me responde só até o limite daquilo que você aceitou e que é vantajoso. Mas isso mostra, então, pessoal, que sim, existem maneiras pelas quais os estados estão garantindo e exercendo a sua jurisdição de execução para além dos seus territórios nacionais, diante de posturas de não cooperação por parte, principalmente, do governo dos Estados Unidos, que evidentemente age em resposta ao lobby das empresas estadunidenses que não querem que ele coopere. Você passa isso para mim? Bom, o que isso pode gerar, então? Quais são os resultados aqui da falta de cooperação? Como eu comentei com vocês, pessoal, num primeiro momento, a gente tem como resultado da falta de cooperação uma falta de regulação. Então, os Estados Unidos regulam a internet do mundo, atendendo em grande parte ao interesse das grandes empresas de tecnologia. E aí, essa falta de regulação, volto a dizer, ela é ilusória, porque a regulação existe, mas ela é feita pela plataforma. Mas essa falta de regulação, ela pode gerar efeitos, novamente, a gente está falando da inexistência de separação entre o real e o virtual, ela pode gerar efeitos que transcendem a própria existência da internet. Se vocês olharem, pessoal, as propostas de mudanças, propostas de lei, que tratam de liberação de jogos de azar no Brasil,
na exposição de motivos dessas propostas, está escrito lá, ué, por que eu vou proibir o bingo, o cassino, a atividade que eu posso tributar, gerar renda e receita, se todo mundo está jogando na internet? E isso eu não consigo proibir de maneira eficaz. Então, se eu não consigo Se eu não proibir... consigo, eu vou tributar. Se eu não consigo, eu vou tributar. Que é a outra forma que eu posso ter de ganhar. Porque assim, eu simplesmente proibir, mas permitir que, não, porque isso gera vício, gera dependência, gera problema de saúde, gera lavagem de dinheiro. Tá, mas tudo isso já acontece, já tem vício, já tem dependência, já tem problema de saúde, já tem lavagem de dinheiro. Só o que não tem é tributação. Então, qual é a minha vantagem de manter a proibição? Eu não tenho vantagem em manter a proibição. Então, eu vou liberar. Então, a gente caminha para esse movimento, mas, ao mesmo tempo, e de maneira paradoxal, as coisas que talvez a maior parte da sociedade tenha entendido que não dá para deixar sem regulação, podem caminhar para um excesso de regulação. Por quê, pessoal? Porque o que já se observa, é que as plataformas elas têm se conformado que elas vão estar sujeitas a algumas regulações. Por exemplo, depois daquele caso lá do Yahoo, no início dos anos 2000, que o Yahoo disse, primeiro emenda da Constituição, eu não vou tirar as postagens nazistas do ar. Pouco a pouco, as plataformas estadunidenses começaram a inserir nos seus termos de serviço a proibição da utilização de imagens nazistas e de divulgação de conteúdo nazista. Por quê? Porque elas são boazinhas? Porque elas tiveram uma crise de consciência e revisaram e entenderam que esse é um limite importante? Não, o debate continua nos Estados Unidos. O pessoal continua dizendo que não tem que restringir discurso nazista por causa da primeira emenda da Constituição. Nada mudou do ponto de vista filosófico ou jurídico por trás. Mais econômico, sim. Mais econômico, sim. A pressão dos acionistas, dos investidores, dos clientes europeus, e o mercado europeu é muito relevante. E aí, dentro desse contexto, a gente tem uma coisa que se chama de efeito Bruxelas. O que é o efeito Bruxelas? O efeito Bruxelas tem um livro, que é de uma autora europeia, que se chama Brussels Effect, foi ela que defendeu esse conceito pela primeira vez. Ela vai dizer que a Europa, hoje, é a reguladora dos negócios globais. Porque a Europa tem um mercado consumidor muito interessante, a Europa, por ter se unificado, e por meio das suas instituições que são efetivas na cobrança do cumprimento das suas regulações, conseguiu alcançar regulações extremamente relevantes, e essas regulações têm se tornado o padrão normativo global da prática de negócios. Por quê? Porque as empresas querem acessar o mercado europeu. Aí, para acessar o mercado europeu, elas aceitam a regulação europeia. Só que daí, quando elas vão para casa, vamos pensar no produto. Eu tenho aqui para fornecer, sei lá, para eu fornecer essa cadeira, essa mesa, essa cadeira aqui para o mercado europeu, eu tenho que atender a determinados parâmetros de segurança e de rotulagem e de embalagem, e eu não posso empregar uma mão de obra que tenha menos, receba menos do que tanto, porque a União Europeia tem uma série de regulações sobre os produtos que são vendidos que tratam de direitos humanos, tratam de padrões de segurança, alimentação, a área de alimentação da Europa é super restritiva, com várias barreiras sanitárias aí, vamos dizer assim, para a importação. E aí a empresa, então, que vai produzir essa cadeira, ela teve que adotar todo um processo produtivo para se adequar ao padrão europeu. E ela mudou lá a fábrica dela inteira para isso. Ela mudou a fábrica inteira. Ela não vai fazer de um jeito para o mercado europeu e do outro para o mercado brasileiro. Porque aí ela vai ter custo de customização. Então ela vai fazer para todo mundo igual ao do mercado europeu.
Ah, mas o do mercado europeu sai mais caro para fazer. Pois é, aí o que ela vai fazer? Ela vai pressionar o seu governo local para adotar uma normativa igual à da União Europeia. Porque ela não quer Pra mim, perder. no início, e aí vocês ficam aí achando que Oi? tá todo mundo escondido em casa com medinho, mas eu falei, cara, minha mãe tinha idade idosa, estava visitando todos os presídios, estava em contato com uma porrada de coisa, treta acontecendo. Pronto. Enfim. Ela vai, então, pressionar o seu governo local para que o seu governo local adote uma normativa igual à da União Europeia. Né? Porque ela vai dizer assim, eu não quero perder para o meu concorrente local que não tem que atender o padrão europeu. Ele está fazendo mais barato. Eu estou fazendo mais caro porque eu tenho que atender lá. Mas então, lobby, muda aqui também. Porque aí ele vai ter que se sujeitar. E o discurso da decolonialidade fica só no discurso. Porque se nós adotamos um padrão que eles ditam, tá, e incorporamos, esse é um fator impressionante. Exato. E aí, quem a gente está elegendo? Só volta lá. A gente está elegendo como legislador global quem tem poder econômico. Né? E a gente está concordando com normas que talvez nós tivéssemos razões, né, justificativas para não querer que vigorasse, até mesmo em termos de desenvolvimento industrial. Né? Eu não posso exigir esse padrão aqui rigoroso de segurança na minha indústria que está nascendo. Né? Então, talvez eu tenha que ser... As discussões ambientais, né, elas tocam muito disso, claro. A União Europeia tem excelentes razões para justificar a proteção ambiental como um princípio, mas a gente não pode ignorar que, ao fazer isso de países que ainda não alcançaram o mesmo nível de desenvolvimento, você está impondo um ônus para o desenvolvimento desses países que os europeus lá atrás não tiveram quando se desenvolveram. Né? Sempre que a gente cria uma normativa, a norma de proteção de uma propriedade intelectual, beleza? Para nós que estamos nos industrializando agora, a gente se lasca porque está tudo patenteado, mas quando os Estados Unidos se industrializou, ele copiou tudo de Deus e mundo. Né? Quando a Europa se industrializou, foi lá com as suas colônias, copiou, viu pirataria rolando solta e tal, não tinha que seguir padrão nenhum. Nunca pagou royalties para os indígenas, para a indústria farmacêutica, aprendeu muito e nunca pagou royalties para ninguém. Né? Então, são coisas que a gente percebe aí como problemáticas de você ter uma disseminação de regulação não com base em debate público e consenso, mas com base em poder de mercado. Né? Porque aí quem tem poder de mercado regula, quem não tem, acata, e isso gera impactos econômicos das mais diversas ordens. Por isso aqueles bocados, né? Quem pode mais, quem chora menos, quem toda... Sim, eu de todas as formas, e é como funciona. É assim que funciona. E aí, dentro da regulação da internet, evidentemente, o nosso maior exemplo aqui é as regras de proteção de dados do mercado europeu. Né? A nossa LGPD é Ctrl+C, Ctrl+V da GDPR em alguns aspectos. Né? O que se dá por conta desse movimento. Né? Claro, é uma inspiração teórica, acadêmica e tal, sim. Mas também é uma inspiração que vem da própria força do mercado. Cara, se eu tenho que seguir a GDPR, então é mais fácil eu seguir a GDPR para todo mundo do que eu ter que seguir a GDPR para a Europa, a LGPD, que é completamente diferente do Brasil. Não, é melhor que seja parecido, porque aí eu só sigo uma norma só. Percebe? Então, mas a LGPD é muito boa, a GDPR é muito boa. São proteção da privacidade, indiscutivelmente, ainda mais quando a gente fala desse controle de algoritmo, sem sombra de dúvidas, mas tem custo. Né? Estima-se aí, tem um estudo que eu citei na minha tese, que as empresas americanas gastaram mais de $1 milhão para se adequarem à GDPR. Né? Então... Só $1 milhão? No processo de adequação. Não, cada empresa. Em cada processo. Né? Mas daí a gente não está falando só das Big Techs. Né? As Big Techs, $1 milhão? Não, $1 milhão não. E elas devem ter gastado muito mais. Né?
dentro das suas políticas de adequação, mas a média do gasto, né? Aí você pega a startup, pode gastar $1 milhão para se adequar à lei de privacidade, a empresa da garagem do seu vizinho? Teoricamente, tem uma diferença de empresas grandes ou pequenas, né? Tem uma previsão no LGPD, mas eu não sei se a LGPD já fez alguma norma com isso, eu não sei se a GDPR... Não sei também, né? Beleza. Mas, assim, a média de gastos, ela é relevante, né? E no escritório que eu trabalho, eu não trabalho diretamente com a LGPD, mas o pessoal faz, né, os projetos de implementação, geralmente são projetos grandes, né? Então, de implementação da legislação, né? Que demandam bastante trabalho, consequentemente, bastante dinheiro, né? Então, a gente, ao criar normas assim, a gente está criando custos. Claro, existem custos que são compensados pelo benefício da norma. Eu, particularmente, acho que privacidade é um desses casos, né? Ainda mais nesse contexto da governança algorítmica que as plataformas implementam. Mas a gente sempre tem que ter esse raciocínio de saber que aquilo que a gente está, né, pode ter efeito. Então, a gente usar a regulação mais rigorosa, o ponto principal aqui é a regulação mais rigorosa não vai ser a melhor regulação para todos os casos e todos os contextos, né? Porque podem existir motivos pelos quais um país pode dizer, olha, eu quero regular a privacidade, mas vou regular a privacidade daqui a pouco, porque agora eu preciso promover outra coisa. Você pode passar? Aí aqui, né, a gente, eu trouxe, né, só para a gente fazer esse exercício, né, desses movimentos, né, de proliferação dos padrões normativos mais rigorosos, que é o que a gente vê como uma das coisas que está por trás do efeito Bruxelas, né. Como a lei de proteção de dados europeia ela é super rigorosa, uma das coisas que justifica a sua ampla disseminação é o fato de que, geralmente, as empresas entendem, se eu cumprir a GDPR, eu cumpro todas as normas de privacidade, porque eu já adotei o padrão mais rigoroso. Todas as outras vão estar aqui dentro, né? Quando a gente fala de privacidade, que é um valor que todo mundo entende como importante, a gente vislumbra isso como positivo. Mas se a gente pensar na moderação de discurso, por exemplo, né? Aí aqui eu fiz um exemplo totalmente hipotético, né? O Estado A é o Estado mais libertário, então ele diz que só o uso infantil é o que deve estar proibido na internet, né? Que claro que existem assuntos que são consensos internacionais, né? A gente não quer uma internet que eu tô lá no Instagram e de repente eu me esbarro com uma imagem de abuso infantil. Ninguém quer isso. Todos os estados são capazes de concordar que isso não deve existir na internet. Legal. Então, abuso infantil é o que esse estado proíbe. E apenas isso. O estado B, aqui, ele é o estado, então, que entende que também, além do abuso infantil, né, totalmente hipotético isso aqui, né, mas só para a gente fazer o exercício. Totalmente, além do abuso infantil, negação do Holocausto. Então, só o que não pode ter na internet é abuso infantil e negação do Holocausto. O resto pode tudo, tá? Esse outro aqui é os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, eles acham que é liberdade de expressão, que pode, né, negar o Holocausto, pode tudo, mas eles são super rigorosos com a regulação da pornografia. Tanto é que o primeiro debate em torno da regulação da internet em âmbito global foi o Communications Decency Act, né? De decência nas comunicações, né? E que visava justamente a restrição de conteúdos pornográficos na internet, né? Por isso lá que o pessoal dos Estados Unidos veta os mamilos das mulheres amamentando, né? Porque eles realmente têm uma regulação em torno de nudez e pornografia que é uma regulação contraditória com as demais visões acerca da liberdade de expressão que existe dentro do país. Beleza. Então, aqui, pornografia, abuso infantil, aqui não pode, negação do Holocausto não pode, tá? Mas aí eu tenho um estado D, que é um estado super centralizador e que todos os dias ele vai lá, ou todos os anos, ele publica uma lista com os conteúdos que ele entende que não devem ser divulgados. E nessa lista está negação do Holocausto, abuso infantil, pornografia e fala mal do presidente, por exemplo. Uma
determinada plataforma, que quer atender a todos esses mercados, ela pode então dizer, não, se eu criar uma norma para o estado B, uma norma para o estado C, uma norma para o estado D, eu vou gastar com geolocalização. Porque eu vou ter que criar os mecanismos para dizer, esse aqui é para esse aqui é para aquele, esse aqui é para esse. Eu vou ter que gastar com pessoas que vão monitorar a legislação do estado A, do estado B, do estado C, para me dizer o que pode e o que não pode. Eu vou ter que gastar com pessoas que fazem filtro, né? Porque diz que esse é o pior trabalho do mundo, né? Do pessoal que fica lá olhando os conteúdos proibidos, né? No Facebook e tudo mais, né? Eu vou ter que gastar com tudo isso para personalizar esse resultado, né? Vai dar muito trabalho. Eu vou gastar muito dinheiro. Então, mais fácil é eu adotar a regulação do estado B. Gestão, planejamento e finanças. E aí, né, ele vai dizer, não, mais eficiente é eu pegar o padrão do estado B. Só que daí o que vai ser proibido na internet? Vai ser proibido abuso infantil, vai ser proibido pornografia, vai ser proibido a negação do holocausto e falar mal do governo do estado B. Qual é o efeito disso? Né? E é por isso, esse argumento, né, é um dos argumentos levantados pelas plataformas contra a PL das fake news, né? Dizendo vai acabar com a liberdade na internet. É um pouquinho disso que eles falam. Vai acabar com a liberdade na internet porque tudo vai ser proibido. Né? Claro que tem que fazer o contraponto. Né? Então, qual é a saída que eu tenho aqui? Né? E, a meu ver, aí entra, né, a nossa conclusão, né, é que só existe uma saída. A saída, pode passar, é a cooperação. Todo esse problema existe por quê? Porque eu estou executando extraterritorialmente as normas diante de um contexto em que a cooperação clássica falhou. Porque se eu conseguisse a resposta lá nos Estados Unidos, que me dissesse, beleza, rapidinho aqui, ó, ordem judicial, Facebook, você pode fazer o favor ali de atender a ordem judicial da empresa brasileira, porque esse pedido, a gente poderia usar dos princípios clássicos do direito internacional público e do direito internacional privado. O problema está na falta de cooperação. Porque aí cada um procura a sua saída para fazer valer a sua normativa, e o resultado disso é um resultado que manda quem pode, quem tem poder, os outros se conformam, e a gente acaba tendo riscos para a liberdade na internet e riscos para aquilo que a gente pode ter boas razões para querer regular, mas não vai conseguir, porque não vai ter poder suficiente. É aquela ideia, né? É entender a lei externa como fato ou como norma. Os americanos entendem como fato. Exato. Você tem que provar, etc. Nós colocamos a norma estrangeira como lei. Uhum. Devemos seguir. Então, desde que com a ressalva da ordem pública, nós vamos ter que seguir. Mas é uma visão própria americana nesse sentido. E a visão estadunidense, né, nas negativas dos pedidos de cooperação ali, né, muitas vezes aparecem coisas dessa natureza. Assim, eles, por que os Estados Unidos não deram ali a resposta para o Facebook? Qual foi a justificativa para o Brasil? Né, só aceitaram fornecer as informações em 17% dos casos, ali, que eu mostrei para vocês. Né? Em alguns casos, era justamente porque submetia o pedido da autoridade brasileira ao crivo da legislação estadunidense. Então, ao invés de dizer, não, o juiz brasileiro decidiu que dentro do direito brasileiro aquela informação deve ser dada. Eles reavaliavam o caso para ver se dentro do direito estadunidense aquela informação deveria ser dada. E aí, coisas, por exemplo, casos de crime de racismo. A primeira emenda da Constituição aqui, liberdade de expressão. Então, a analítica entra um pouco nisso também, né? Porque todo ponto que gerou o problema é que se notou que tinham propagandas que, por exemplo, disseminavam fake news, pediram o dado para a Meta não passou, e só se conseguiu essa informação porque o cara da Cambridge Analytica
saiu como tudo, mas você imagina nos Estados Unidos. Exatamente, né? E aí o Snowden também trouxe algumas coisas interessantes, né? O Snowden que falou do Wikileaks é o outro, né? É o Stage. O Snowden revelou o que o Snowden revelou? Ele revelou que o governo dos Estados Unidos interceptava os cabos submarinos. Então, esses cabos que chegam ali na costa, por que o governo dos Estados Unidos teve acesso ao e-mail da Dilma, por exemplo, né? Porque essa foi uma das revelações do Snowden, que os e-mails da presidência da República Brasileira estavam sendo acessados pela inteligência dos Estados Unidos. Porque, sei lá, o e-mail da Dilma não era, né? Mas eu vou supor, era com um servidor Gmail, né? Então, a comunicação da Dilma para o ministro dela, que estava na sala do lado, viajava pelos cabos submarinos, chegava na costa estadunidense e voltava para o Brasil para chegar na sala do lado, né? E aí, lá no meio do caminho, tinha um clubezinho da inteligência americana captando as informações, né? E é claro que essa negativa dos Estados Unidos de cooperar, ela se vê porque os Estados Unidos entendem que existe uma vantagem geopolítica, inclusive enorme, de manter o controle sobre essa informação. Porque como os cabos estão lá, as empresas estão lá, eles conseguem fazer com que isso aconteça. Aliás, é até uma certa hipocrisia, né? O governo dos Estados Unidos negar os pedidos de informação de quebra dos sigilos telemáticos com base na sua legislação, só que quando eles precisam internamente dessa quebra de sigilo, sabe o que eles invocam? O USA Patriot Act, que é uma lei, né, americana, né, o ato patriótico estadunidense, elaborada pós 11 de setembro de 2001, que diz o seguinte: quando tiver suspeita de terrorismo ou qualquer situação que pode se enquadrar como terrorismo, todos os direitos fundamentais praticamente podem ser ignorados. Inclusive, né, vedação de tortura lá, coisas muito fundamentais, ignora. Suspeita de terrorismo e USA Patriot Act. E é interessante que durante não sei quantos anos ali de utilização do USA Patriot Act, isso eu tenho dado na minha tese, eu não trouxe aqui, mas assim, tipo, 15 anos de utilização do USA Patriot Act para quebra do sigilo telemático, tá? Um terrorista foi preso. 300 mil dados telemáticos foram obtidos. Ou seja, você usa o USA Patriot, os Estados Unidos usam o USA Patriot Act quando não é situação de terrorismo. Mas é a forma que eles têm para que eles tenham acesso aos dados telemáticos e o resto do mundo não. É muito curioso ver como os Estados Unidos sempre tentam pintar a China como autoritária, como restritiva, né, da liberdade alheia, ou de tentar sempre manipular os cidadãos, mas eles fazem isso por meio de Big Tech de uma forma muito mais sutil, por causa dos algoritmos. Então, essa relação, né, agora... A diferença é que eles fazem para o bem. A resposta, né, é tentar criar mecanismos de cooperação mais eficientes, né? E qual que pode ser, talvez, a saída para isso, né? É as próprias Big Techs começarem a perceber que a falta de cooperação gera pressões regulatórias de todos os lados, que geram custos e que podem comprometer os seus próprios negócios, né? Esse é um outro ponto interessante, né? A gente fala, porque as Big Techs não seguem os padrões chineses, então, porque elas defendem a liberdade, na China não se tem liberdade, é por isso que a Microsoft saiu. Não, né? É porque a regulação chinesa chegou ao ponto que ela se tornou tão restritiva que ela impede a lucratividade da própria plataforma, né? A plataforma não consegue lucrar se ela não tiver aí esse mecanismo de funcionamento livre, né? Não é porque as plataformas são boazinhas que elas não acatam o padrão chinês. O padrão chinês impede o funcionamento e a sua lucratividade. Então, talvez as plataformas precisem sentir isso e se sujeitar, né, a alguma forma de regulação, e o governo dos Estados Unidos perceber isso e começar a aceitar iniciativas de cooperação, porque, do contrário, a gente vai ter
um problema, talvez, né, que ameace a liberdade da internet ou a regulação da internet, né, das duas uma, né, porque a gente encontrar o equilíbrio aí, a meu ver, precisa passar por essa solução. Né. E aí, só para finalizar, né, nesses mecanismos de cooperação mais eficientes, né, o papel do direito internacional público, tanto garantindo os princípios fundamentais como igualdade soberana, não intervenção, como também, por vezes, né, criando esses mecanismos de cooperação, então acordos de cooperação internacional melhores do que o que o Brasil tem com os Estados Unidos hoje, né? Também o papel do DIPRI, na medida em que o DIPRI tem um histórico aí de 700 anos de definição de quando, onde eu devo, né, dizer que é o meu estado que regula, onde é o seu estado que regula, né? O DIPRI tem essas normas, né? O artigo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da LINSP, de maneira muito limitada, mas outros trabalhos da Fundação de Haia sobre o direito internacional privado, enfim, um desenvolvimento intenso que existe para questões de contratos internacionais e que a gente pode emprestar esses princípios do DIPRI para trazer para esses contextos e que isso poderia funcionar, né? E, por fim, o papel do direito internacional dos direitos humanos, porque não é verdade que a gente não tem consensos internacionais sobre nada. A gente já tem uma sólida construção de consensos internacionais, que é o direito internacional dos direitos humanos. Né? Então, se a gente faltar, e aí a gente tem, né, a questão da incorporação do direito internacional dos direitos humanos dentro dos códigos da programação das plataformas. E já se tem programadores que estudam isso, com questão de, por exemplo, a ChatGPT, né? O pessoal começou a testar lá o ChatGPT e viu que muitas vezes o ChatGPT dava respostas que eram discriminatórias, davam respostas que eram respostas né, consideradas violadoras, e o pessoal está lá trabalhando. Então, vamos melhorar esse algoritmo aqui, porque ele tem que ter Human Rights by Default. Né? Então, no padrão de programação do algoritmo, eu tenho que incorporar os princípios de direitos humanos. Se a gente conseguir resgatar aí cada um desses super amados por todos nós, ramos do direito internacional exercendo seu papel, talvez a gente possa encontrar um pouquinho a saída para esses dilemas, esses desafios jurisdicionais trazidos pela tecnologia. Mas é isso. Aberto algumas questões? Podem perguntar. Angústias existenciais? Achei interessante que o problema é basicamente estar sendo definido no mercado, mas a saída é o mercado também. Porque isso sempre vai depender do quanto as empresas lucram e quanto as empresas. Mas se a gente incorpora o direito, não tem como. Análise econômica do direito, né? Quem é do PPGD aí já deve ter ouvido falar, né? Não, mesmo o pessoal que está hoje no EAD, vai ser algo recorrente. Não tem como fugir, tudo é economia. Né? Bom, primeiro agradecer a apresentação da professora, sempre interessante, porque nos coloca em questão. É uma maneira de nos colocar em questão, são vários aspectos. Não é algo acabado, é um problema, mas que nos conclama a tentar pensar o direito. Mais um aspecto a tentar pensar o direito. Vocês podem ver que nós temos 4 linhas. O trabalho da professora se enquadra na linha de integração e desenvolvimento, que é a segunda linha. Na apresentação anterior era a 4ª linha do direito internacional, que era direito internacional e psicanálise, e hoje é integração e desenvolvimento. Na próxima semana também temos a apresentação, e um tema igualmente provocante, o Abbas vai apresentar, que vai na linha, também na questão da jurisdição, da 3ª linha de nossas atividades, e que certamente vai provocar em vocês algumas perguntas. O professor Abbas já me falou na quarta-feira algumas ideias que ele tem, aprofundando mais, e é um tema que nos conclama. O professor
vai trabalhar também dos refugiados. Então, também da questão dos refugiados é outro assunto que no direito internacional há muito que se fazer. Há muito que se fazer. Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Acredito que é uma satisfação. Nas próximas semanas vamos ter algumas novidades bem interessantes. E espero encontrá-los na semana que vem. Vai ser aqui nessa sala, para que possamos também discutir um novo tema. Pessoal, hoje é sábado. A vocês meu brinde. A seleção joga amanhã contra o Fluminense, mas tudo bem, vamos ver se a gente ganha. Vamos lá. Pessoal, obrigado a todos. Um forte abraço.